Bora lá, 24 dias contando. Base de dados Cielo. Leitura preliminar do artigo. A educação física na educação escolar indígena. A produção acadêmico-científica na área 21 como perspectiva de diálogo e reconhecimento intercultural. Resumo. O estudo tem por objetivo analisar a produção acadêmico-científica sobre a educação física centrada na educação física escolar indígena. As buscas foram realizadas no catálogo de tese e dissertação da CAPES e nos periódicos nacionais de educação física e da educação que publicam na área 21. Durante o agrupamento temático das materialidades encontradas, a interculturalidade ganhou relevância devido ao diálogo que suas produções apresentam para a educação escolar indígena e da educação física. Dialogicidade é a categoria central da análise, em razão de representar uma perspectiva crítica, relações muito próximas entre a visão intercultural e os saberes que a educação física pode desenvolver para o reconhecimento desse outro cultural. O resultado da análise foi a interpretação de uma subalternidade no tratamento das questões indígenas no campo da educação física nos periódicos que publicam na área 21. Introdução. O presente estudo tem por objetivo analisar e discutir a produção acadêmica científica sobre a educação física, componente curricular obrigatório para a educação básica, conforme a Lei de Diretrizes e Bases de 96. Centrada especificamente no âmbito da educação escolar indígena. Para tal, realizamos uma revisão sistemática, entendendo que o seu objetivo é identificar, mapear, analisar as produções disponíveis a respeito da temática pesquisada. Correspondentes buscas foram realizadas em duas fases. A primeira, no catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de nível da CAPES, com a intenção de conhecer as distintas produções realizadas nos programas de pós-graduação do país sobre a temática em questão. Para logo procurar nos periódicos nacionais de educação física e da educação que publicam na área 21. Considerando que muitos estudos que abordam esse tipo de temática não circulam exclusivamente no campo da educação física. Nosso interesse de revisão da produção científica sobre o tema emerge da construção da primeira dissertação de mestrado acadêmico que visa compreender o ensino componente curricular da educação física no âmbito de uma escola indígena caigangue no município de Porto Alegre. A legislação se configura atualmente. As escolas indígenas reconhecem os direitos dos povos indígenas, tal como versa os artigos 210 e 231 da Constituição Federal de 88. Quanto à sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições como direito assegurado e inalienável. A educação escolar indígena, além de se encontrar amparada pela Constituição Federal, é regulamentada pelo referencial curricular das escolas indígenas, 1998, o qual estabelece sua estrutura e funcionamento. Estará direcionada a partir de 3 eixos fundamentais. O primeiro, relacionado à educação diferenciada, pois esta é concebida e planejada obedecendo aos interesses, necessidades das particularidades étnico-culturais representativas de cada povo e comunidade. O segundo, o intercultural, que visa estabelecer diálogos entre as tradições, conhecimentos, culturas e saberes próprios das sociedades indígenas, bem como sua interação com experiência, racionalidades e práticas da sociedade não indígena. Por fim, o bilíngue, pois a reprodução sociocultural das sociedades indígenas é manifestada por meio da memória, uso e transmissão de saberes em mais de uma língua. O referencial curricular para as escolas indígenas, ao abordar componentes que dele fazem parte, enfatiza num conjunto de temas transversais, os quais permitem estabelecer elo de discussão entre as diversas áreas de estudo, as línguas, a matemática, a história, a geografia, as ciências e a educação física.
o projeto social e cultural que cada um dos povos ou suas comunidades visam desenvolver. Desse modo, ao se aproximar especialmente da área da educação física, o supracitado referencial estabelece 3 eixos principais para o desenvolvimento do componente educação física na educação escolar indígena. Primeiro, relacionada à cultura corporal do próprio povo. O segundo, a cultura corporal de outros povos indígenas. E terceiro, a cultura corporal da sociedade. Contudo, apesar de nosso entendimento de que essa população é contemplada nos marcos legais, interpretamos que uma parcela significativa dos povos originários vive em situação de subalternidade nos seus mais diversos aspectos. Dentre eles, o populacional, cultural, territorial e social. De modo que suas culturas se tornam invisíveis no processo de reconhecimento da perspectiva de ideais ainda colonialistas e opressores. Nesse sentido, buscamos apoio em Paulo Freire para articular suas importantes contribuições junto à temática pesquisada. Ciente de que o referido autor não escreveu especificamente sobre a educação física ou sobre a educação escolar indígena, mas dedicou sua obra a combater uma educação bancária homogeneizante não crítica, direcionada ao controle e manutenção das estruturas de opressão e dominação. Em Pedagogia do Oprimido, por exemplo, menciona a importância de uma educação humanista e libertadora para desvelar os oprimidos das suas estruturas hegemônicas, partindo especificamente da problematização crítica da realidade dos sujeitos, auxiliando o processo de emancipação da sociedade dominada. A partir do exposto, esse artigo encontra-se dividido em 3 seções. A primeira é intitulada Delineamento Geral das Buscas. É apresentado o percurso realizado para o mapeamento, buscas e organização das informações provenientes, tanto do repositório especificado quanto dos distintos periódicos que publicam na área 21. A segunda seção, denominada Dialogicidade e Interruptoriedade na Educação Física, possibilidade de reconhecimento na educação escolar indígena. É desenvolvido o processo de análise estabelecendo relações entre a dialogicidade e a interculturalidade como processo de reconhecimento e emancipação cultural. Para, seguidamente, nas considerações finais, apresentar os resultados e interpretações do processo de construção da correspondente revisão sistemática. Alinhamento geral da busca. Foi tudo de realizar uma revisão sistemática no Estado, na arte, na produção científica, educação física, na educação escolar indígena. Decidimos realizar inicialmente a busca no catálogo de teses e dissertações, para seguidamente procurar nos periódicos da educação física. Assim, como prestígio que acreditam, os periódicos fazem parte da área 21 em relação à circulação, qualidade e rigorosidade na avaliação de estudos, experiências e reflexões acerca da temática estudada. Para responder às respectivas indicações, foram inseridos no buscador correspondente um conjunto de termos de busca: educação física escolar indígena, educação física na escola indígena, educação física e escola indígena. Tanto para o catálogo de teses de citação quanto para os diversos periódicos, conforme a classificação da área 21. As buscas na base de dados citados foram realizadas entre o mês de agosto e retomadas em dezembro para a conferência. Como critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados imediatamente a leitura dos títulos e resumos às produções nacionais em língua portuguesa disponíveis sob a forma online e gratuita, sem nenhum tipo de limitação temporal e que contribuíram para alcançar nosso objetivo. No catálogo de teses e dissertação das CAPES foram selecionadas 8 produções disponibilizadas nos distintos termos de busca. A relação de periódico da educação física, área 21, foram pesquisados aqueles que se encontram classificados em quais
A2 e B5, enquanto que os periódicos do campo da educação foram pesquisados que eles se classificam em estrados B2. Como resultado desse processo de busca, foram encontrados uma tese de doutorado, 7 dissertações de mestrado, 6 artigos científicos que abordam de forma direta a educação física no contexto escolar indígena. A organização do conjunto total das materialidades encontradas nas buscas foi necessária a criação de agrupamentos por aproximidade temática com o objetivo de identificar essencialmente o tipo de abordagem que cada uma das produções textuais apresenta a situação especial deste agrupamento deu a partir da leitura na íntegra de cada texto. Como síntese desse movimento, e tal como mostra o quadro 1, foram aglutinadas 14 produções em 4 agrupamentos temáticos contemplando a seguinte forma: interculturalidade, cultura corporal, formação de professores e política pública. Pausa. Retomando. Bora lá. Base de dados Cielo. Leitura preliminar. Segundo artigo. Interculturalidade no quadro regulatório da educação física na Colômbia, introdução à formação profissional. Este artigo apresenta os resultados do projeto de pesquisa em interculturalidade e cultura indígena nos processos de formação profissional em educação física na Colômbia. O projeto teve como objetivo identificar a presença ou ausência de diversidade nos currículos dos programas existentes e ativamente registrados no Sistema Nacional de Informação do Ensino Superior no país. Metodologicamente, a abordagem envolveu um diálogo entre o caminho espiral, Jijuan, compreensão, e Kajijuan, interpretação, inerentes aos povos indígenas da nação e a análise de conteúdo. Essa análise buscou inferir e revelar os aspectos latentes e presentes nos documentos institucionais das universidades que oferecem os cursos nessa área. A pesquisa constatou uma presença limitada dessas categorias nos currículos dos programas vigentes na Colômbia. Como lá Taitana, num ato de orgulho sagrado, ela recolheu destas terras as cinzas dos seus filhos, espalhadas ao vento, assim o povo a pé de um continente ao pé deste símbolo erguido, como um juramento, reafirma sua essência e nos seus atributos uma nova consciência baseada na solidariedade americana. A interculturalidade, o multiculturalismo e a transculturalidade estão ganhando cada vez mais destaque nos debates acadêmicos e sociais da sociedade colombiana, como expressão de um crescente interesse em fortalecer o caráter diverso do país e promover os processos de convivências mais respeitosos com as diferenças, ou seja, mais democráticas. Especificamente, esse exercício buscou explorar a relação entre o ensino superior e a interculturalidade, uma linha de investigação particularmente relevante para o país que reconhece como multicultural e multiétnico, mas cujo cotidiano lida com as práticas e comportamentos coloniais, tanto que acentua o quanto são marcados por condições de desigualdade e iniquidade, com maior impacto sobre certos grupos da sociedade. Segundo Lopes, essas condições de desigualdade e iniquidade social determinam as relações entre indígenas e não indígenas. Dentro dessa estrutura, os exercícios de pesquisa inicia-se com o enraizamento no umbigo da Mãe Terra e a jornada ao longo da espiral que a vida desdobrou.
Juna, compreendendo. Juna, interpretando. A realidade sócio-histórica que levou à investigação e problematização dos eventos que impactaram a cultura dos povos indígenas. E a interculturalidade nesses processos de formação profissional na área da educação física. Nesse sentido, a jornada ao longo da espiral foi organizada na horizontalidade do diálogo. Corano e Kaltmer, com a técnica de análise de dados para inferir, relevar o latente ou não aparente. Nos documentos institucionais e currículos das universidades que oferecem programas de formação profissional na área na Colômbia, tanto na graduação quanto na pós-graduação. A questão que norteou a pesquisa foi como a cultura dos povos indígenas e a interculturalidade são abordadas no processo de formação. Como profissionais da área de educação física na Colômbia, se enquadram em questões subordinadas, como se articulam os direitos sobre a interculturalidade estabelecidos pelo Ministério da Educação Nacional, quanto pela política pública de educação do país, qual a presença da interculturalidade e da cultura dos povos indígenas no processo de formação profissional em educação física, quais estratégias são implementadas nos currículos para a formação profissional em educação física para abordar a diversidade social e cultural no país. Entre as razões que justificam a realização do exercício, destaca-se, em primeiro lugar, que a partir do programa de mestrado em habilidades motoras do desenvolvimento humano, traçam-se possíveis linhas de pesquisa que abordam o aspecto social a partir da diversidade, culturalidade e interculturalidade, bem como o valioso conhecimento cosmogônico possuído pelos povos indígenas da nação colombiana. Em segundo lugar, seria uma grande contribuição para as universidades que oferecem programas de ensino superior reconhecer a diversidade cultural, por isso proporcionaria perspectivas para a geração de processos mais compartilhados com as comunidades nativas, levando em consideração que cada povo tem a sua visão de mundo e conhecimento ancestral que podem ser de grande contribuição para o campo da educação física em particular. Em terceiro, a cultura indígena e a interculturalidade são de suma importância nos contextos educacionais, pois são essenciais para a construção de um tecido social baseado no diálogo compartilhado entre o conhecimento cosmogônico e cada comunidade indígena e seus pares mestiços das cidades. Em muitos casos, há uma clara falta de consciência da existência da diversidade cultural na Colômbia. É necessário implementar políticas que fomentem o diálogo intercultural para a sociedade mais justa e inclusiva, fundamentadas em diversas perspectivas. Categorias centrais foram cultura, interculturalidade e formação profissional em educação física. Cultura foi entendida como um conjunto de esquemas, comportamentos, costumes, práticas, tradições, hábitos que se inserem no processo histórico das expressões humanas. Interculturalidade foi entendida como o processo de diálogo entre culturas que significativamente transcendem o pluriculturalismo e o multiculturalismo. Por fim, a formação profissional de educação física foi entendida pelo processo com o qual o indivíduo é capacitado para uma área específica de conhecimento e desenvolver habilidades nas áreas de interesse. Ok. Não fala da aplicação de jogos.